Olá pessoal, boa noite. Dando prosseguimento aqui à nossa aula sobre IT11, que é o engenheiro Newton Cubo. Nós paramos então aqui no slide 58, que ele agora entra no item sobre escadas, 5.7. Aí vem o item de generalidades. Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas enclausuradas ou não. Enclausuradas são escadas com porta corta-fogo, que são a ZP, a escada protegida, e a escada PF, prova de fumaça. E existe a escada NE não enclausurada, que é uma escada simples, sem porta corta-fogo no seu acesso. Então, o que fala aqui é o seguinte: se aqui tem o térreo e pavimentos acima. Pavimentos acima devem ter uma escada para chegar até o térreo. E aí sai para o nível exterior. Ser constituída de material estrutural e de compartimentação incombustível. Então é proibido fazer escada de madeira, por exemplo. Ou qualquer outro material que possa queimar. Normalmente aqui no Brasil são feitas de concreto armado. Pode fazer estrutura metálica? Sim, desde que atenda o tempo requerido de resistência ao fogo, conforme IT11 e T8. Então está aqui, oferecer resistência ao fogo nos elementos estruturais, além da incombustibilidade, conforme T8, resistência ao fogo dos elementos de construção, quando não enclausuradas. Atendendo às condições específicas, estabelecendo a IT10, que fala de controle de materiais de acabamento e revestimento, CEMAR. Quanto são materiais de acabamento e revestimento? Então, tudo que for passar na parede, piso, de escadas, deve atender aqui também a IT10. Ser dotadas de guardas, chamado também de guarda-corpo, em seus lados abertos, conforme item 5.8. Então, se a escada, por exemplo, tem uma escada aqui, e esse pedacinho aqui, ó, uma extremidade dela não tiver parede, aí tem que colocar um guarda-corpo obedecendo critérios da IT11. Tá? Existem guarda-corpos de ferro, de madeira, desde que atenda, lógico, critérios de resistência ao calor. Esses vazios aqui também tem que ter um máximo de abertura aqui, ó. Não pode ficar um vazio muito grande aqui. Eu refiro vazio a esse pedaço aqui que fica o vazio entre a grade. Mais para frente eu não lembro qual o mínimo aqui, mas a gente vai ver logo aqui nos itens da IT11. Ser dotada de corrimão de ambos os lados. Vamos lá então. Atender todos os pavimentos acima e abaixo da descarga do térreo, mas terminando obrigatoriamente no piso de descarga. Então é obrigatório que ele termine no piso de descarga. Como assim? Se houver subsolo, por exemplo, a escada não pode descer direto para o subsolo, ela tem que parar no piso térreo e depois para descer ao subsolo tem que ter outra escada. Não podendo ter comunicação direta com outro lance na mesma prumada. Figura 3. Devendo ter compartimentação conforme T9. Compartimentação horizontal e compartimentação vertical na divisão entre os lances ascendente e descendente em relação ao piso de descarga, exceto para a escada NE, escada comum, onde deve ser aquecida a iluminação de emergência e sinalização de balizamento, indicando a rota de fuga e descarga. Ser consideradas distintas, ainda que construídas na mesma prumada, quando houver descontinuidade no nível de descarga. Tá, então, quando ela termina no nível de descarga e tem outra escada para o subsolo, você considera, como está dizendo aqui, outra escada distinta. Tá? Não é a mesma escada, lógico. Ter pisos em condições antiderrapantes, com o mínimo meio de coeficiente de atrito dinâmico, conforme a norma brasileira internacionalmente reconhecida, e que permaneçam antiderrapantes com o uso. Então, o uso não pode fazer com que o piso da escada fique liso. Isso acontece com edificações antigas que têm piso de mármore, né? Quando houver exigência de duas ou mais escadas enclausuradas em emergência e essas ocuparem a mesma caixa de escada, não será aceita comunicação entre si, devendo haver compartimentação entre ambas.
Então, quando houver duas ou mais escadas, essas escadas não podem se comunicar, tá? Em nenhum trecho delas. Elas têm que estar compartimentadas entre ambas. Você não pode fazer nenhuma comunicação entre as escadas. Quando houver exigência de uma escada e for utilizado o recurso arquitetônico de construir duas escadas em um único corpo, essas serão consideradas como uma escada única, quanto aos critérios de acesso, ventilação e iluminação. Tá, tem casos que em uma única estrutura, digamos assim, é feita duas escadas. Esse item se refere à questão de acesso à escada, a ventilação e iluminação. Tá? Atender o item 5512. A gente tem que voltar lá. E aqui está um desenho bem simples, segmentando a escada no piso de descarga. Então aqui a escada, quem vem dos pavimentos superiores está vindo aqui, ó, e vai para o térreo. Quem vai para o subsolo pega essa outra porta aqui e pega outra escada que desce aqui. Então, a escada que vem dos pavimentos superiores, ela tem que terminar obrigatoriamente no piso de descarga, piso térreo. E aí, para descer para o subsolo ou pavimentos inferiores, tem que ter uma outra escada. Tá? Então, são escadas distintas. As larguras das escadas devem ter os seguintes requisitos: ser proporcional ao número de pessoas que por elas devam transitar em caso de emergência. Aqui entra o cálculo de população. Tem que ser proporcional à quantidade de pessoas que vai habitar. No caso, a IT fala da pior situação, do pavimento de maior população. E também em função da altura. Ser medidos o ponto mais estreito da escada ou patamar, excluindo-se os corrimãos, mas não as guardas ou balaustradas, que se podem projetar até 10 centímetros de cada lado, sem obrigatoriedade de aumento na largura da escada. Então, por exemplo, você vai medir a escada, aí aqui, ó, esse pedacinho de escada aqui é um corrimão. Corrimão. Então, o que está falando aqui é que a medida que você vai pegar não é aqui, entre o corrimão, a extremidade do corrimão. É de parede a parede. E, no geral, tem que ser 1,20 m de largura. Quando se desenvolver lances paralelos, o espaço mínimo de 10 cm entre lanços para permitir a localização de guarda ou fixação do corrimão. Dimensionamento dos degraus e patamares. Aqui já entra numa questão de dimensionamento de degraus. Os degraus devem ter altura H, compreendido, então a altura do degrau, está aqui o degrau. Essa altura aqui, ó, tem que ser em torno de 16 e 18 centímetros, com tolerância de meio centímetro. Tem largura dimensionada pela forma de Blondel. Então você vai pegar o H, que é a altura, multiplica por 2 e soma com a largura. Tem que ficar nesse intervalo aqui, ó, 63 e 64. Tem que ficar no meio aqui, conforme a fórmula de Blondel. Ser balanceado quando o lance de escada for curva, escada em leque ou espiral, quando se tratar de escadas para mezaninos e áreas privativas. Caso em que a medida do degrau, a largura do degrau será feita segundo a linha de percurso e a parte mais estreita desses degraus engrauxidos. Não tenha menos de 15 centímetros para o lance curvo e 7 centímetros para o espiral. Aqui a altura do degrau aqui é H e aqui a largura B. Aí a forma de Blondel tem que estar nesse intervalo aqui, ó. 2 vezes a altura mais a largura. Tem que ficar entre 63 e 64. Aqui mostra a máquina. Que tem que ter essas medidas aqui, menor ou igual a 1,5 centímetros.
aqui da quina até essa extremidade. Vamos lá. Degrau. Aqui, ó. Aqui a definição de degrau. Conjunto de elementos de uma escada composta pela face horizontal, conhecida como piso, destinado ao pisoteio, ou seja, pisar, pelo espelho, que é a parte vertical do degrau. Então, essa parte aqui, ó, é o tal do espelho. Essa parte aqui, a altura. Que ele define, é lógico, a altura, que é chamada também de espelho. Aqui está um desenho de degrau engrauxido, degrau que tem larguras diferentes entre o lado direito e o esquerdo. Essa é a definição de degrau engrauxido. Distância média vertical é de superfície de degraus contínuos. Bom, pessoal, vou parar aqui. Eu volto na próxima aula. Tem bastante coisa para ser falada ainda. Obrigado.